Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio, volume 2 de 2021, semana 1. Vamos lá? Oi, gente, então aqui na semana 1 do PET do primeiro ano, nós vamos falar sobre o conto, que é uma narrativa curta que se caracteriza pela concisão, linearidade e unidade. São elementos essenciais do conto: o narrador, personagem, enredo, espaço e tempo. Para vocês que são professores e estão assistindo a este vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, uma playlist que se chama Histórias Ilustradas, na qual eu apresento algumas histórias curtas, alguns contos. Então, no final, eu apresento algumas questões sobre o texto apresentado, justamente falando sobre os elementos da narrativa, o narrador, personagem, tempo psicológico, tempo cronológico e assim por diante. É uma sugestão que talvez vocês possam utilizar como atividades complementares. O conto que você vai ler foi escrito pelo escritor moçambicano Mia Couto. Como você sabe, o conto é uma narrativa ficcional curta centrada em um único conflito. Boa leitura. O menino que escrevia versos. Então você vai fazer a leitura desse texto aqui para responder as perguntas. Basicamente, o que essa história aqui conta é que havia um menino que depois de uma certa idade ele começou a escrever muitos versos, a escrever poesias. E ele passava o dia todo escrevendo poesias. Só que a família dele era muito humilde. O pai dele era um mecânico e o que ele conhecia do mundo era só o que tinha a ver com carros, com motores. Então, ele não tinha muito estudo, ele não dava muito valor aos estudos, à cultura, à poesia, à literatura. Então, ele não compreendia qual que era a função, para que o menino ficava escrevendo o dia inteiro versos e mais versos. E aí, ele ficava bravo com isso, porque, na verdade, ele achava que o menino estava na idade de se preocupar com coisas tipo namoradinha, né? A mãe do menino também não compreendia o significado dos versos, não compreendia por que o menino ficava fazendo versos, né, escrevendo poesias. Ela também ficou preocupada com isso, mas ela achou que poderia ser uma doença. Então o pai concordou, falou: então leva esse menino no médico para resolver esse problema, leva com urgência, eu pago o que for preciso. Levaram o menino no médico. No começo o médico também trata a mãe e o menino com certa indiferença, né, fazendo pouco caso deles, e também não achava sentido no menino ficar criando versos, mas depois que o médico pega o caderninho onde o menino escrevia suas poesias e lê alguns dos versos do menino, o médico fica extremamente encantado, ele fica verdadeiramente enfeitiçado por aquela poesia. E aí o que ele faz? Ele engana a família, engana a mãe do menino. Ele fala assim para a mãe do menino que ele realmente estava doente, era uma doença grave, e ele tinha que ser imediatamente internado e que o médico mesmo iria arcar com as despesas, que o menino ia ficar internado na clínica dele e o médico mesmo ia arcar com todas as despesas. Mas, na verdade, o menino não tinha doença nenhuma, não. O médico só queria ter o menino perto dele para sempre, para que o menino ficasse criando aqueles versos mágicos e o médico pudesse ficar ouvindo ele ler aqueles versos. Porque praticamente pode-se dizer que o médico ficou viciado naqueles versos. Então, é como se ele prendesse o menino em uma gaiola, como se o menino fosse um passarinho, e aí o médico prendeu ele na gaiola para ficar ouvindo os versos, né, ouvindo aquele canto de poesia do menino. Então vamos às perguntas. Agora que você já leu o conto, responda às questões a seguir. Número 1. Há diversos modos de analisar o papel que uma personagem desempenha em uma história. Vamos ver algumas dessas classificações? Letra A. Em geral, a personagem em torno da qual todas as ações se envolvem é chamada de protagonista. No conto lido,
Qual personagem é a responsável pela progressão dos fatos da história? Descreva. O protagonista é um menino que escrevia versos. Para ele, escrever era o mesmo que sonhar, era viver. Mas para seus pais, pessoas muito humildes e sem estudos, era coisa de gente doente. Por isso levaram o garoto ao médico. Letra B. A personagem que se opõe ao protagonista por meio de suas ações é o antagonista. No conto lido, que personagem é essa? Descreva. O antagonista é o pai, um mecânico de modos rústicos e sem estudos, que considerava doença um garoto dedicar sua vida a escrever versos. Letra C. As personagens ainda podem desempenhar diferentes funções na história, as chamadas personagens secundárias ou coadjuvantes. No conto lido, quais são elas? Qual é o papel delas na narrativa? A mãe, que não compreende o significado da poesia na vida do menino, acha que talvez seja uma doença, mas quer o melhor para o garoto, quer o bem dele. E o médico, inicialmente também acha que o garoto é doente, mas é contaminado com a magia da poesia e se vicia nos versos, tornando o menino uma espécie de passarinho em uma gaiola. O conto é uma narrativa geralmente curta em que as ações das personagens se desenvolvem a partir de um único motivo. Letra A. Qual evento desencadeia as ações da personagem protagonista? O protagonista escreve versos, porque a vida lhe causa dor. Então, ele cria mundos fantásticos em seus poemas para conseguir expressar seus sentimentos, sonhar e viver. Letra B. O objetivo da personagem protagonista representa seu objeto de desejo. Assim, ao ser afastado dele, instaura-se o conflito. Na narrativa lida, qual é o conflito vivido pela personagem principal? É a família achar que o menino está doente porque escreve muitos versos. Letra C. O fato de um menino escrever versos incomoda bastante seu pai. Por quê? Porque o pai é um mecânico de modos rústicos, sem estudos, que só conhece do mundo o que diz respeito a carros e motores. Não tem sensibilidade para compreender o significado e função da poesia. Ele acha que o menino poderia estar com a mente interessada em meninas e não em versos. Letra D. Quando o conflito chega a um ponto máximo, o conto atinge seu clímax. A partir daí, não há qualquer outra ação que complique ainda mais a situação. Na narrativa lida, quando isso ocorre, o clímax é quando o médico diz que o garoto precisa ser urgentemente internado e que ele mesmo arcaria com as despesas. Letra E. Por que o médico sugeriu que o menino fosse internado em sua própria clínica? Porque o médico havia se encantado irremediavelmente com a magia da poesia do garoto. Ele estava viciado naqueles versos e não poderia mais viver sem ouvi-los. Então internou o garoto para mantê-lo perto de si. Questão 3. Resolvido o conflito, bem perto do final do conto, uma nova situação se estabelece e põe fim à história. É o momento do desfecho ou desenlace. Letra A. Na história lida, qual situação estabelece a resolução do conflito? O garoto é internado e fica permanentemente criando versos para que o médico ouvisse. Letra B. A narrativa tem um final esperado ou surpreendente? Explique. Um final bem surpreendente e um tanto quanto assustador, porque praticamente o médico enganou a família humilde do garoto e o tornou um prisioneiro, como se ele fosse um passarinho cantando em uma gaiola. Questão 4. Quanto ao narrador, no conto O Menino que Escrevia Versos, a história é contada por alguém que não participa da história. Quer dizer, o narrador não é personagem do conto. Como se classifica esse tipo de narrador?
Que outras características lhe são conferidas? É o narrador onisciente. Ele não participa dos fatos, mas conhece todos os acontecimentos, sabendo inclusive os sentimentos e pensamentos dos personagens. Questão 5. Sobre o foco narrativo, é correto afirmar que está em terceira pessoa. Questão 6. De acordo com o texto, é correto afirmar que o fazer literário não é reconhecido como um trabalho útil e normal no contexto histórico e social vivido pelos pais do menino. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 1 do PET 2 do primeiro ano do ensino médio. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo para me ajudar, se vocês puderem, e a gente se vê na próxima correção. Eu fico por aqui. Beijo, tchau!